Pronto, agora estamos gravando oficialmente. Eu vou dar boa noite de novo, mas eu tinha esquecido. Então, esse módulo 2, eu pensei ele em organizar como se fossem workshops. A aula de hoje vocês vão ver que ela tem uma parte de debate teórico, assim, dessas práticas, mas também vai ter um momento de workshop, de executar pesquisas. Eu vou usar o exemplo da Hemeroteca Digital Brasileira. E aí eu pensei em fazer assim, esse primeiro workshop sobre os repositórios de fonte e também de levantamento bibliográfico. Eu coloquei essa primeira parte, acho importante para vocês. Para a semana que vem, já é um material que eu tenho um certo acúmulo de material sobre esse programa chamado Zotero, que é um programa de código aberto, livre. Eu já dei alguns workshops e minicursos sobre ele, e eu vou colocar esses materiais todos para vocês verem, né? A ideia é que vocês consigam instalar e usar o Zotero nas suas pesquisas, né? E depois eu vou fazer um para pensar tratamento dessas fontes, e a gente vai usar um programa para fazer o OCR, o reconhecimento de caracteres. Eu vou usar duas formas, uma forma de um programa que tem interface gráfica, né? Então vocês vão conseguir abrir no computador, rodar, escolher as coisas. E também vou mostrar uma forma para fazer isso com linguagem de programação em massa, né? Mesmo que sirva mais de exemplo. E no tópico 4 é tentar mostrar algumas ferramentas de análise de texto online, e a primeira delas de forma mais automatizada, de gerar gráficos, nuvens de palavras, frequências, etc., que é o Voyant Tools, que é uma ferramenta muito importante, serviu de inspiração, é um projeto antigo já. E o segundo é também uma plataforma online, também gratuita, né, para fazer marcação de texto, para vocês... as fontes que vocês estão analisando, vocês poderem analisar ali dentro e vocês mesmos criarem códigos para marcar os textos que vocês estão analisando, né? O personagens, locais, né? Fazer como se fosse um que a gente chama de reconhecimento de entidades nomeadas, né? Local, data, personagens, instituições, etc. Você consegue fazer isso e marcar o seu texto. Então, a ideia desse módulo é essa perspectiva mais prática, tá bom? E para a aula de hoje, deixa eu já passar para aqui. Deixa eu dar um F11 aqui para ficar pronto. Na aula de hoje é uma aula que tem esse caráter prático, como eu disse a vocês, mas eu não passei uma bibliografia para ela, mas deixei como indicação esse texto que eu escrevi com o professor Leonardo Nascimento. É um texto de 2020, ele foi escrito antes da pandemia, e é um texto que tem me causado bastante impacto, assim, a quantidade de citações que ele teve ao longo da pandemia. Eu acho que pelo uso e pela necessidade do uso das plataformas e das ferramentas digitais, especialmente da hemeroteca, que eu vou falar hoje para vocês, esse texto já tem 14 citações em um ano e pouco, assim, que é um número elevadíssimo para mim, especialmente. E aí ele serve de base para essa aula, e também ele está indicado para vocês lerem, tá bom? Vale a pena. Fazendo propaganda aí do meu próprio texto, tá? Eu vou clicar aqui na apresentação e depois eu vou falar sobre essa tarefa aqui. É uma tarefa, não vale ponto, não vale presença, eu não vou parar para corrigir uma por uma, a gente vai debater elas, mas é uma tarefa que faz parte do curso, né, para vocês praticarem. Eu vou falar ela no final, beleza? Deixa eu dar um zoom, ficou zoom demais, espera aí. Acho que assim tá bom. Então vamos começar. Nessa aula, então, o objetivo geral dela é debater, por um lado, debater esses impactos dos motores de busca. A gente vai falar do Google também hoje, e também as interfaces de usuário, ou seja, o recurso interativo que o usuário
utiliza para acessar uma determinada base de dados, um determinado conjunto de fontes. A gente vai tentar pensar os impactos desses softwares para a pesquisa histórica. Então, primeiro, a gente vai tentar avaliar os procedimentos de levantamento bibliográfico, que é o primeiro passo que a gente faz em qualquer pesquisa, e vocês também, né, na graduação, mas a gente continua fazendo isso a vida inteira. A gente não vai... Para cada artigo, para cada projeto, para cada nova pesquisa que a gente inicie, antes a gente tem que fazer um belo levantamento bibliográfico, ver tudo que já foi debatido. Então, a gente faz isso hoje de forma virtual. E depois a gente vai, a segunda parte da aula, é pensar um pouco sobre repositórios de fontes online, especificamente o caso da hemeroteca digital, tá bom? Então, assim, eu até botei lá no Cigai, no Discord, aqui está o link que eu particularmente prefiro usar da hemeroteca. É possível entrar na hemeroteca digital brasileira por outros links, por dentro da própria Biblioteca Nacional, etc. Esse eu prefiro porque ele é mais simples e vocês vão ver, ele acaba fazendo com que a gente se concentre mais especificamente na pesquisa. Eu vou mostrar isso para vocês e na prática também, tá? E aí, como eu disse, essa aula tem como base esse artigo que está aqui. Então, vamos começar pelo começo, né? É o ideal. Pensando um pouco sobre levantamento bibliográfico online. E aí, até quando a gente está orientando o TCC aqui na Unilab, tem sempre esse debate, assim, né, de colocar como se fosse realizar um levantamento bibliográfico posteriormente, e aí a gente fala, peraí, mas o levantamento bibliográfico é o primeiro passo para qualquer pesquisa, né? É o momento que a gente vai buscar encontrar a produção sobre aquele tema, sobre aquela pergunta, sobre aquela curiosidade, para daí a gente dar os nossos passos em busca de uma contribuição, seja ela uma própria revisão da literatura, seja uma contribuição de análise de fontes, né? Então, a primeira coisa a se pensar aqui é, todos nós aqui, sejamos docentes ou discentes, a gente vai realizar esse levantamento bibliográfico. E, de certa forma, a gente não está só procurando as leituras que abordam aquele tema, mas também o levantamento bibliográfico, ele abre para a gente o diálogo com outras produções, mas também a gente vai ter acesso a fontes que foram trabalhadas, né? Perspectivas de análise daquele tema que você está com interesse. Isso vai fazer com que a gente possa também organizar o nosso caminho de leitura para produzir o nosso problema, e também pegar inspirações metodológicas, etc. Vocês que são dessa disciplina, que é uma disciplina optativa, e eu parto do pressuposto que a maioria de vocês já tem um percurso mais longo dentro da universidade, não é uma disciplina cursada por... que meu computador deu um pico de luz aqui no meu estabilizador, fiquei com medo de cair. Eu imagino que vocês, como não estão no início do período, né, no início da faculdade, essa é uma coisa que vocês já têm feito. Então, o que eu queria discutir com vocês hoje, não muito nessa primeira parte aqui, é como fazer e como a gente tem feito hoje. E a pergunta que eu coloco para vocês logo de cara é: tem alguma diferença de fazer o levantamento bibliográfico de forma analógica? E aí a pergunta que eu vou fazer também é: vocês já fizeram um levantamento bibliográfico analógico? Analógico, que eu estou dizendo é ir numa estante de livros numa biblioteca assim e ficar procurando os livros de interesse? Tem diferença entre esse levantamento analógico, né, e digital? Então, vou parar por aqui um pouquinho para perguntar para vocês. Como que vocês fazem levantamento bibliográfico? Vocês estão aí, né? Porque eu não estava vendo ninguém. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Todo mundo vai
na biblioteca da Unilab, fica andando pelos corredores e pegando os livros? É assim que vocês fazem o levantamento? Pelo menos eu, na minha época, a gente ainda tinha as fichas na biblioteca, né? Os cartões dos livros e etc. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu fiquei com medo de eu ter caído, hein? Ninguém me deu nenhum oi. Boa noite. Olha, gente. Fiquei com medo de eu... Pronto, Bianca falou. Oi, Bianca. Não precisa... Eu só fiquei achando que, de repente, eu caí, porque deu um pico de luz aqui. O meu estabilizador fez tec, tec, tec. Falei, ai, meu Deus, será que a minha internet caiu? Pronto, vocês estão aí, beleza. Eu vou reformular a pergunta. Qual é o primeiro lugar que vocês vão para pesquisar qualquer coisa sobre um tema para TCC, para um trabalho da faculdade? O famoso Google. O famoso Google, né? E aí fazem o que nele? Eu sempre boto uma pergunta que eu tenho para ver se eu encontro textos ou artigos que se relacionem a ele. E na maioria das vezes dá errado, né? Mas, enfim, estamos aí. Você faz direto no Google, né? google.com.br e aí pesquisa. Sim. Uhum. Agora, com o Google Chrome, ainda isso ficou ainda mais prático e nos leva a fazer isso porque você pode pesquisar direto na barra de navegação, né? Você não precisa nem entrar no site. Pelo Google Chrome, você vai na própria barra onde você botaria o endereço e escreve a sua pergunta, ele já pesquisa. Vocês acham que isso tem algum impacto no levantamento, na pesquisa que vocês estão fazendo? Ou é a mesma coisa de você sentar com um funcionário da biblioteca ou com um professor e ele te indicar os textos para ir procurar? Rapaz, professor, na minha concepção, eu prefiro 2 vezes ir na biblioteca e perguntar a um bibliotecário, porque quando eu mesmo vou pesquisar, né, sobre alguma temática, o Google, na maioria das vezes, me dá uma porrada de texto que às vezes não faz nem relação ao que eu estou pesquisando. Então, acho que quando a gente senta para conversar com o bibliotecário, ele dá uma direção mais direta, né? Vamos dizer assim. Eu geralmente, pode falar, Lucas, depois o Paulo. Pode falar, Lucas. Eu uso geralmente sites como Cielo, começo com artigos, faço a pesquisa ali e tal. Mas assim, eu não comparo com a biblioteca não, porque é um leque muito grande que você tem com esses sites, Google Acadêmico e tal, até para pegar a referência bibliográfica mesmo, de qualquer livro que você não tem em mão, você consegue achar na internet, achar o que você precisa para botar na referência e tal. Fala, Paulo, depois eu comento. Na verdade, professor, eu acho que a ferramenta do Google ajuda muito. Na verdade, é assim. Eu entro em contato com o professor, né? Levanto ali com ele mais ou menos uma linha daquilo que eu vou pesquisar, entro em contato com o bibliotecário e também faço minha pesquisa no Google. Eu acho que todas essas ferramentas juntas disponíveis, elas ajudam de fato a somar, né? Então, não vou dizer que o Google também não me ajuda, que ajuda bastante, sim. Concordo com a colega que ela abre um leque muito grande de opções. Essas opções muitas vezes atrapalham um pouco, mas como eu estou dizendo, quando você mistura aquela pesquisa direcionada com a ajuda do bibliotecário, com a ajuda do professor, eu acho que ajuda bastante. Obrigado, Paulo. Eu acho que vocês apontaram alguns caminhos que são importantes para o debate, mas eu acho que o primeiro ponto esse debate tem sido pouco feito por nós, e aí não só os discentes, não, acho que no geral. Uma coisa que eu tenho sempre sido o implicante nos lugares que eu vou, que é fazer essas perguntas assim, mas como é que foi feita essa pesquisa, inclusive para os meus orientandos e tal, porque a gente acaba instigando a reflexão desse método
desse procedimento que a gente está fazendo, porque é um procedimento de pesquisa. Esses caminhos que vocês apontaram, então, por exemplo, se eu procuro no Google uma pergunta, né, eu vou fazer esse exemplo, daqui a pouco a gente vai no Google e pergunta. Ele pode me dar um leque amplo demais e isso afetar a relevância das pesquisas relacionadas ao que eu realmente tenho interesse. O outro aspecto, e aí a Bianca, o Lucas e o Paulo até também comentaram, você mediar essa pesquisa através do conhecimento de profissionais formados nas áreas relacionadas tanto ao arquivo, quanto à biblioteca, quanto à sua área de pesquisa mesmo, né? História ou qualquer outra, ciências sociais, etc. Quando a gente tem também uma mediação, você acaba encontrando, talvez, um caminho para iniciar esse processo. Por outro lado, também, não dá para deixar de reforçar o que o Paulo falou, a gente tem possibilidades de encontrar referências que, às vezes, o seu professor não te daria porque ele tem outra visão e ele tem outra formação. Isso também acontece. Além disso, a gente tem caminhos mais específicos, que o Lucas falou, eu vou no Cielo, eu vou no Google Acadêmico, a gente vai ver essas bases hoje. Então, também tem caminhos mais específicos que a gente consegue buscar dentro de repositórios de arquivos de artigos científicos e etc., né? Deixa eu só ler o comentário da Daiane, né? Os resultados do Google também estão condicionados aos algoritmos. Ótimo, né? Parece para mim, não necessariamente vai aparecer para vocês. Fiz um teste, eu e outra colega, pesquisamos os mesmos assuntos e encontramos referências diferentes. Vamos fazer isso aqui agora. Eu baixei um navegador zerado, sem nenhuma das minhas pesquisas, e vamos ver o que vai dar. Então, esse ponto que a Daiane colocou, ele é muito bom para a gente puxar essa segunda parte aqui, que é, além da pouca reflexão metodológica sobre esse procedimento, a gente acaba dando pouca atenção, pouca reflexão também para esses aspectos que são técnicos e que impactam diretamente na metodologia da pesquisa e, consequentemente, nos resultados. Por exemplo, a gente pode pensar que o que influencia nesses resultados, como a Daiane falou. Primeiro, o que é o Google? O Google não é uma pessoa, não é um... Eu não sei se vocês já viram aquele desenho Detona Ralph. Eu tenho uma filha pequena, eu já falei para vocês, né? Semana passada eu usei o Wall-E, hoje eu vou usar o Detona Ralph, que tem o 2, que é o Ralph Detona Internet, uma parada assim. Quando eles entram, eles vão, que tem Wi-Fi no fliperama, e aí eles... isso. E aí eles chegam num lugar para pesquisar alguma coisa e tem um personagem que faz a pesquisa. Fica passando, ele vai tentando adivinhar o que o Ralph vai falar, tentando completar as frases do Ralph, que é o que o Google faz com a gente. Porém, não há esse personagem, de fato, esse boneco fofinho fazendo essa interação, né? O que há é um algoritmo opaco. O que isso quer dizer? Um algoritmo que a gente não sabe o que é. Quer falar aí? Alguém abriu o microfone, pode falar. Professor, Diga, uma João. coisa, eu estava buscando um texto aqui que eu li no passado, do André Leme Lopes, né? E quando você usou a palavra mediação, eu automaticamente lembrei desse texto dele, porque depois eu compartilho com vocês. Muitas vezes, quando a gente vai para o Google, né, excluindo o Google acadêmico, a gente pensa em bilhões de materiais diferentes, né? Mas aí quando a colega falou do algoritmo, eu já pensei na forma como o Google vende a sua pesquisa. O Google também ele é um bibliotecário que te indica alguma coisa e ao mesmo tempo é um professor que te indica alguma coisa que ele mais gosta. Geralmente quando eu pesquiso um termo de história no Google, provavelmente se eu jogo o termo lá sem as palavras-chave, uma pesquisa simples, vai aparecer uma página da Wikipedia, vai aparecer uma coleção de sites que são considerados educacionais como Infopédia, Infoescola, Brasil Escola, em primeiro lugar. E aí, talvez depois, mais para frente, se eu fizer uma pesquisa mais específica, que vai aparecer algum artigo ali em repositórios como Cielo, JSTOR, Project Muse, etc. Então, seguir ir por esse caminho do algoritmo e da mediação é o que tem tornado o nosso processo de levantamento bibliográfico bastante desafiador, né?
A gente tem acesso, obviamente, a uma quantidade maior de bibliotecas, de acervos, mas a gente não pode esquecer que a mediação ela ainda acontece. Exatamente, João. E, além disso tudo, o ponto que o Paulo falou que é fundamental, que é, além dele indicar essas questões que você apontou, ele é uma empresa capitalista que tem interesse em vender. O principal produto do Google, com certeza, são os nossos dados. E ele vai utilizar esses dados para indicar coisas que a gente tenha interesse em clicar e depois comprar alguma coisa em algum momento, né? Nem que seja ou entregar os nossos dados. Então, a gente não pode esquecer que essa mediação ela também se dá por interesses do mercado, interesses capitalistas da empresa. Além disso, a gente não sabe, ninguém tem acesso à estrutura do algoritmo para dizer o que ele indica para cada um. Ninguém conhece. Bom, por isso que esse é o principal produto deles, o algoritmo junto com os nossos dados, porque ninguém sabe como funciona de fato esse motor. O antigo PageRank, era o motor do Google, né? Primeiro, ele fazia um processo de ranquear as páginas que ele ia indicar pela quantidade de links que levavam àquela página de acordo com a pesquisa que você faz. Então, isso fazia com que páginas que eram mais acessadas e tinham mais links, elas seriam cada vez mais indicadas, fazendo com que elas fossem mais citadas e aparecessem sempre em primeiro. Então, o que pode parecer como um acesso mais amplo, no fundo, acaba reforçando o acesso a alguns sites, a algumas páginas, né? Fora as propagandas, os financiados, os patrocinados. E a gente não pode esquecer que o Google não é apenas esse motor de busca que indexou a internet, a web, e faz a gente navegar por essa rede global. Ele é dono de boa parte dos mecanismos que a gente troca dados também. É o Gmail, é o YouTube, né? Então ele sabe o que você assiste e isso vai impactar, tudo isso está conectado. Além disso, ele é dono do repositório que a Unilab usa para hospedar o seu e-mail e etc. E a gente pode pensar isso para as outras também. Então, não há dúvida que esses resultados eles são influenciados pelos termos que você usa, pelos padrões, pelo site que você usa, e aqui eu escrevi errado, depois eu corrijo, pelo seu próprio histórico de busca, como a Daiane falou, né? O que você busca mais, o que você tem mais interesse, vai aparecer um tipo de pesquisa de resultado, né? Então, quando a gente fala em dar uma googlada, né? Dá um Google aí, né? Google it, né? Use o Google, faça essa pesquisa. A gente tende a naturalizar como se o Google fosse apenas um buscador de conteúdo e meio que esquece todo esse debate que a gente está tendo aqui. Tem ali por trás um algoritmo opaco, que a gente diz, né? Um algoritmo que está escondido por trás de uma série de proteções que a gente não conhece. Deixa eu ler o comentário do Paulo ali. Sabe o nosso comportamento, né? Esse é o grande desafio. Até que ponto essa relação entre as plataformas digitais, as redes sociais, etc., elas nos condicionam a agir de uma forma em função de um conjunto de dados que eles acumularam, mais do que a gente realmente faria na vida fora dessa mediação, né? E aqui o Google, com certeza, não é só um buscador. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, é uma postagem do blog do Tarcísio Silva, que é um doutorando da UFABC, um dos principais especialistas em racismo algorítmico no Brasil atualmente. E se vocês clicarem aqui, vai para o link do blog dele, né? Google acha que ferramenta em mão negra é uma arma. E aí eu coloquei aqui para vocês verem as fotos lado a lado do Google Cloud e o resultado com uso de inteligência artificial, né? De aprendizado de máquina. O software vai ler a imagem e dar uma resposta. O que é essa imagem?
É assim que o Google faz, por exemplo, o Google Fotos, marcando a nossa cara, e aí você confirma, e aí o Google passa a reconhecer o padrão do seu rosto, para depois usar isso também para te taguear em outros lugares, né, e etc. Elisiane, vou te responder já, porque são duas coisas diferentes. E já te respondo, peraí. Aqui, o que é essa imagem? O Google Lens está fazendo uma análise da imagem e ele vai reconhecer que a mão branca, segurando um termômetro de medir temperatura da época do Covid, qual é a resposta que ele dá aqui embaixo? Ó? É uma mão, 72%. E é uma arma. E é uma ferramenta, tool, 55%. Quando a imagem é com uma mão negra, segurando a mesma foto, aqui ela foi pintada digitalmente, né? Por cima, inclusive, é uma mão 77% e é uma arma com 61%. Ou seja, quando a gente fala desses termos genéricos, o Google e tal, ele perde um pouco da sua localização social, da sua relação com a construção social dessas ferramentas. Isso que a gente debateu lá na primeira aula. Isso aqui é para a gente lembrar que as nossas buscas também estão submetidas aos vieses e aos interesses dessas empresas e dos seus algoritmos. Então, isso a gente tem que ter na cabeça, porque isso vai impactar nossa pesquisa, também nosso levantamento bibliográfico. Né? Tem várias pesquisas que mostram, eu vou passar para o Google Scholar já e vou falar do que a Elisiane perguntou, várias pesquisas que mostram que artigos no Google acadêmico que são mais citados, eles tendem a ser mais lidos e continuarem a ser mais citados. O que não quer dizer que você vai ampliar, por exemplo, a diversidade de leituras, mesmo você tendo mais acesso. E a segunda pesquisa bem recente, retomando o que o João falou, uma pesquisa mostra que, agora eu esqueci a porcentagem, depois eu encontro o link da pesquisa, uma porcentagem elevadíssima, a maioria dos resultados do Google dão retorno para o Wikipedia, que é do Google, que tem relação direta, não é do Google, né? O Wikipedia funciona, é uma organização separada. Mas boa parte das respostas vão para o Wikipedia e retroalimentam as pesquisas do Google. A relação do Wikipedia com o Google, assim como de outras plataformas, de outros sites. E tudo isso vai depender do seu uso e dos dados que você fornece para o algoritmo do Google te dar o que você quer. Isso é interessante de pensar. Não necessariamente o retorno à sua busca ela vai ser o retorno mais preciso, mas muitas vezes ela vai ser o retorno mais adequado para aquele usuário. Então, vocês podem fazer esse teste aí de rodar o Google, né, fazer uma pesquisa num navegador zerado que vocês baixarem, sem logar, sem nada, e ver se vai dar o mesmo resultado. Eu queria mostrar para vocês agora, até para a gente poder avançar, para chegar na segunda parte da aula, um caminho um pouco diferente para fazer as pesquisas, e que vai possibilitar a gente ter um pouco mais de controle desses resultados, que é o Google Acadêmico. Eu só vou responder a Elisiane, agora eu acho que a Elisiane caiu, então quando ela voltar, eu respondo ela. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Apareceu que ela caiu, então daqui a pouco eu respondo a ela. Bom, eu imagino que vocês têm alguma familiaridade com o Google Acadêmico, o Google Scholar. Se não tiverem, eu aconselho muito vocês entrarem no Google Scholar e pensarem em fazer as pesquisas de vocês, quando é tema específico acadêmico, pelo Google Scholar e não pelo Google geral. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, eles são ferramentas diferentes. O Google em si, ele é um motor de busca da internet como um todo, né? Então, como acho que foi o João falou, a busca que você faz no Google, ele vai te retornar tudo. Então, se você busca lá, eu vou abrir ali, a gente faz história digital
o Carnaval de Salvador no Google, ele vai te dar retorno de matérias de jornal, sites de venda de viagens. Ele vai te dar uma variedade muito grande, porque ele está indexando ali, né? Ele está catalogando tudo que tem na web para pesquisar, para te dar de retorno. Já o Google Scholar, já o Google Acadêmico, até descer um pouquinho, ele tem uma outra ferramenta, um outro propósito, né? Ele pretende indexar, ele reconhece os metadados como se ele catalogasse esses dados das revistas acadêmicas, das publicações, das teses, livros, citações e etc. E os retornos da pesquisa vão ser só relacionados a pesquisas acadêmicas. Então, você não vai, se você pesquisar Carnaval de Salvador, ele não vai te retornar um site de uma agência de viagens te vendendo um pacote para Salvador. Ele vai te retornar pesquisas sobre Salvador, Carnaval de Salvador. Ainda assim, é um termo muito amplo, né? O que eu quero mostrar para vocês hoje é como tirar o melhor proveito do Google Acadêmico, com algumas dicas. Essas dicas foram muito inspiradas numa thread, num fio do Twitter, feito pelo Tarcísio Silva, lá da UFABC, estou dando crédito aqui. Eu modifiquei, ampliei algumas coisas, tirei outras, mas o link, se vocês clicarem aqui, tem o link original do fio dele, falando um pouco sobre essas dicas de pesquisa no Google e que eu acabei usando, né? Elisiane voltou, eu vou responder Elisiane rapidinho e volto para cá. Então, Elisiane, a comparação que você fez entre Linux e Google, ela não funciona muito porque, na verdade, o Linux... na verdade, o Linux em si nem é um sistema operacional, né? O Linux ele é a base... Ele é a base que vários sistemas operacionais vão ser construídos em cima. Então, você tem vários tipos de sistema operacional que rodam no nosso computador que usam Linux. Os mais famosos são Ubuntu, Manjaro, Arch Linux. Eu uso um chamado Pop! OS, enfim, Linux Mint. Você tem vários sistemas que são construídos a partir da base Linux. É como se o Linux fosse ali o motor, o chassi desse carro, o motor do carro, e você pudesse construir um carro em volta dele usando aquele motor. O próprio Android, o sistema Android, é construído com o chamado kernel, né, a base Linux. O próprio macOS, o sistema da Apple, utiliza o Linux também. Só o Windows que tem o seu próprio funcionamento do seu sistema operacional. Por isso, a gente não tem como comparar com o Google. O que é o Google, né? O Google é um motor de busca. Ele é um indexador da internet que faz essa busca e que vende vários serviços. Entre esses serviços, né, a empresa maior, né, a Alphabetic do Google, você vai ter tudo aquilo que tem lá no seu Gmail quando você clica ali. Docs, calendário, formulários, o Gmail mesmo, o YouTube, tem muita coisa para empresas que a gente nem tem acesso. Então, são coisas diferentes. E o Google, atualmente, faz parte das 5 grandes empresas de tecnologia que controlam e que monopolizam o setor no mundo todo, chamado GAFAM, né? Google, Apple, Facebook, Microsoft e Amazon. Elas são as 5 empresas que dominam o planeta hoje e loteiam e disputam esses territórios. Fala, Lucas. E o Google agora tem seu próprio sistema operacional, né, que é o Chrome OS, e nos novos Chromebooks tem até uma parceria com o Linux ali para desenvolvedores e tal. Então, assim, tem um certo contato aí agora novo entre Linux e o Chrome OS, que eu achei até interessante. Todos eles usam base Linux. O Google Chrome, o Chrome OS usa a base Linux, todos eles usam.
a Apple usa, né? Um Android usa. Então, a base Linux ela é utilizada por todos esses para desenvolver os seus sistemas operacionais, né? Essas empresas, a gente ainda não tem conseguido nem estabelecer um controle de legislação sobre elas. É um grande debate sobre isso. E alguém comentou ali, eu só vi que apareceu, eu não vi quem foi, sobre a mudança de nome do Google, do Facebook, que é uma mudança que a gente precisa ficar muito atento, que é o caminho o metaverse, né? O metaverso, que é o da realidade aumentada. É o caminho mesmo e vai ser bastante delicado a gente lidar com isso. A gente não sabe para onde vai. A Microsoft já lançou a parceria com o metaverso também, com o Microsoft Teams e tal. Assim, estou bastante preocupado por um lado, e por outro, me parece que a realidade aumentada e a realidade virtual são o próximo passo mesmo, né? Se a gente hoje, todo mundo tem celular e anda com celular, e Paulo estava indo para casa com o celular vendo a aula, me parece que o próximo passo é a redução do custo e a popularização, em algumas décadas, da realidade virtual, da realidade aumentada. E aí eu não sei o que vai ser do planeta. Vamos ainda... Depois a gente debate mais isso lá na aula de algoritmo. Então, aqui eu queria só avançar um pouquinho para dar essas dicas do Google Scholar, do Google Acadêmico. Então, primeiro, eu acho que vocês têm que fazer um perfil... Vale muito a pena usar o Google, o Gmail de vocês. Vocês podem até usar o Gmail da Unilab de vocês. É até interessante que vocês unem isso, né? Porque você consegue ter uma biblioteca, salvar suas referências, e ele também vai te indicar artigos de acordo com essa. Nesse caso, o ideal é a gente praticamente treinar o nosso algoritmo ali. É dizer o que a gente usa, o que a gente quer, o nosso interesse de pesquisa, que você vai passar a receber, inclusive, notificações de publicações de acordo com o texto com os seus interesses. E também, aqui já falei que ele engloba, né? Ele indexa essas revistas e tal. O que eu queria mostrar para vocês hoje é o lance de usar operadores nas buscas. Deixa só eu vou só abrir o Google aqui, eu não sei se eu já abri, peraí, o Google Acadêmico. Peraí, que eu me perdi, são muitas abas abertas. Peraí, aqui. Pronto, eu já abri o meu. Vou compartilhar com vocês a partir do meu Google Acadêmico. Não apareceu aí? Ah, ele compartilha uma aba só. Peraí. Eu vou interromper essa e vou compartilhar a outra, tá bom? Já vai aparecer aí. Então, o Google Acadêmico, nesse caso, eu estou conectado no meu perfil. Né? Então, vocês vão ver que ele já está me recomendando alguma coisa ali. Ó. Ele já está me recomendando sobre o pós-abolição, imprensa, um artigo que saiu 13 dias atrás sobre Feira de Santana. É provável que eu realmente me interesse e vou dar uma estrelinha ali para salvar na minha biblioteca. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Esse Google Acadêmico, ele não vai estar buscando no Google geral, na internet como um todo. Ele vai estar buscando num recorte da internet, da web, um recorte específico indexado que só tem artigos, citações, teses, livros acadêmicos. Então, por isso, ele interessa mais a gente. Então, se vocês se vocês fizerem uma busca qualquer, eu vou fazer uma busca aleatória aqui. Vou botar história. Ele já vai completando. Ó. Essas não são pesquisas que eu fiz, não, porque eu zerei as pesquisas para mostrar para vocês. Eu vou botar só história digital e vou dar um Enter. Aí você pode botar em qualquer idioma ou só em português. Esse, como é o meu perfil, aqui eu tenho minha biblioteca, o meu próprio perfil, eu vou mostrar essas coisas para vocês também, tá? E ele sempre me mostra artigos recomendados. Eu vou clicar aqui em pesquisar. Ele me deu esses resultados aqui, né? Porque foi uma pesquisa aberta, uma pesquisa geral, né? Sem usar operadores nenhum. Então, ele vai mostrar aqui, eu posso
aqui do lado, eu vou mostrar para vocês, selecionar o período que eu quero. Eu só quero artigos a partir de 2017. Eu vou clicar, esse é de 2015. Eu vou clicar, eu só quero artigos a partir de 2017. Ele já mudou, né? Ele está me dando artigos, inclusive, em espanhol, a partir de 2017. Eu posso classificar por data, mas aqui ele classifica por relevância. Essas relevâncias do Google são misteriosas, a gente não sabe. Eu posso pesquisar só páginas em português, eu vou clicar ali, já mudou. Fez propaganda de mim, botou o meu na frente. Talvez vocês façam aí depois de vocês e ver se o meu vai aparecer ou é porque eu estou conectado. Você pode incluir citações ou não e você pode criar um alerta. Eu pesquiso história da infância no pós-abolição, né, Paulo? Eu posso criar um alerta para isso. Quando tiver um artigo publicado com esse tema, o Google vai me mandar um e-mail. O Google Escola vai me mandar um e-mail aqui dizendo que saiu um artigo sobre esse tema. Então, além disso, a gente pode usar operadores. Eu vou voltar para cá, só para vocês verem os operadores. A gente pode usar AND, de E, ele vai buscar as duas palavras. Tem que ter, nesse caso ali do exemplo, né, história e digital. Eu posso usar o operador OR, de OU. Então, eu posso botar, pode ter história ou sociologia. Vamos usar esse exemplo aqui. Eu botei história digital. Agora eu vou botar história. Opa, espera aí, o que eu apertei aqui? Configurações. Eu apertei o botão errado. Volta para... Pronto. Eu vou botar assim, OR sociologia digital. Então, o que ele tá procurando aqui? Ele vai procurar artigos que tenha história ou sociologia e a palavra digital. Vamos ver o que vai dar. Ele já incluiu esse artigo aqui que não tinha, tá vendo? Que é o artigo sociologia digital. Ele não tem a palavra história nele, mas ele tem a palavra sociologia. Então, esses resultados vão mudando, né? Os resultados vão adotando um pouco mais de especificidade de acordo com o que eu tenho interesse. Outro operador que eu posso usar é o negativo aqui, dizendo que eu não quero tal termo de busca. Eu vou dizer, vamos ver se vai funcionar. Eu vou dizer aqui que eu quero, eu vou tirar o sociologia. Eu vou botar assim, eu quero história digital, mas eu não quero que tenha a palavra hemeroteca. Então eu vou botar menos hemeroteca. Vamos ver se vai funcionar. Ele já excluiu aquele artigo que tinha hemeroteca ali, viu? Funcionou. Os operadores, eles vão ser o seu caminho de deixar a sua pesquisa mais eficiente. Então, ali eu estou dizendo, eu quero os artigos que têm a palavra história, que tem a palavra digital, mas não pode ter a palavra hemeroteca. Eu quero excluir a palavra hemeroteca. E aí ele excluiu o meu artigo que estava ali em primeiro, né? Vamos fazer de novo, Esse artigo aqui, que tinha hemeroteca, foi excluído, né? A gente, humanidades digitais e diáspora. Eu vou tirar, vou botar assim, menos diáspora. Ele já excluiu aquele artigo ali. Isso é muito útil porque, por exemplo, se eu quero encontrar artigos sobre história do carnaval, mas eu não quero a história do carnaval no Rio de Janeiro, que eu já conheço, já tenho essa bibliografia. Eu posso excluir Rio de Janeiro e usar a pesquisa só para os outros lugares do Brasil. Isso é muito útil para vocês também, né? Vamos ver mais algum operador aqui. Se a gente colocar as expressões entre aspas, ele vai te dar o retorno daquela expressão precisa. Tem que vir daquele jeito. Se a gente bota... Se a gente bota história digital, lá no final, quando a gente procurar aqui, você vai ver que, nesse caso, não é história digital junto. Aqui está assim, Caminhos da Ditadura em Porto Alegre, ensino de história através da tecnologia digital, não é história digital. Se eu coloco história digital entre aspas e faço a pesquisa, ele só vai me dar retorno de textos que aparece a expressão exata, história digital, juntinho, tá vendo? Ele já excluiu aquele outro lá, tá vendo? Então, isso faz com que... Inclusive, tem vários artigos aqui que eu ainda não vi, que vou salvar depois.
Então, tem várias formas de você tornar a sua pesquisa mais eficaz. Esses métodos aqui vão servir nos repositórios de pesquisa de fonte, geralmente também. Eles são operadores que funcionam em quase todos os repositórios de busca, né? Aqui a gente pode usar all in title, então eu quero que essa busca só pegue no título e não no corpo do texto. A gente pode dizer autor, 2 pontos, e dizer o nome do autor. E a gente pode combinar tudo isso. A gente pode botar, eu quero história ou sociologia e digital. Eu posso botar, eu quero cidadania e pós-abolição e carnaval, excluindo o Rio de Janeiro. E eu posso botar, eu quero um autor, seja Albuquerque, que tenha a expressão cidadania negra e que tenha a palavra Salvador. Então, a gente, a partir dos operadores, a gente vai tornando a nossa busca muito mais precisa para o que a gente quer. Eu queria deixar essas dicas para vocês, mas que não são só dicas de pesquisa, elas indicam um debate importante demais que a gente deve ter, que é o debate sobre procedimentos e métodos de realizar buscas, não só de levantamento, mas isso também vai afetar os repositórios que a gente usa, né? Muitos... Sandra, você falou ainda agora, né? Na barra de favoritos, o Google já aparece uma lista. E que essa lista ela vai estar determinada pelo seu histórico. Então, aqui, usando esses operadores, a gente consegue diminuir a opacidade, ou seja, a gente consegue deixar mais transparente o caminho que a gente fez para chegar naquela pesquisa. Então, quando a Bianca falou lá no início, eu boto uma busca e vem um monte de coisa nada a ver, essa é uma tentativa de refinar essa busca e fazer ela ficar mais eficiente. Então, eu peço que vocês depois façam esses exercícios aí, treinem, vejam os resultados que vão dar. Além disso, né, tem ali que eu mostrei período, classificação, idioma, vocês podem marcar, criar. E também vocês têm esse do ladinho ali, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, em cima, fala aí, quem falou? Vai anotando, mas vai ficar gravado também. E está lá no site. Aqui do lado, a gente tem uma série de outras possibilidades. Você pode ver o seu perfil, você pode ver a sua biblioteca, as coisas que você salvou, né? Os alertas que você criou, as métricas das revistas, e também tem aqui a pesquisa avançada. A pesquisa avançada abre essa caixinha aí, que, de certa forma, ela vai dar tudo aquilo que a gente usa nos operadores, só que de forma bonitinha no box. Então, encontrar artigos com todas as palavras. Quais palavras? Frase exata. O frase exata é entre aspas, né? Uma das palavras, sem as palavras, quer dizer com aquele negativo na frente. Em qualquer lugar ou no título? No título quer dizer que é no all in title que está ali, né? Como é que você vai buscar os autores, etc., o período, né? Você vê que ele já usou aqui, por exemplo, o padrão que eu tinha colocado a partir de 2017. Então, a pesquisa avançada, ela faz a mesma coisa que os operadores, só que na caixinha. Bom, aqui vocês podem clicar na estrelinha para salvar, vocês podem ver todas as versões dos artigos, ver quem citou os artigos, né? E clicando aqui, você também pode pegar a citação. Ele vai abrir o box, tá vendo? E você pode copiar a citação, ou você pode salvar como os arquivos da citação para abrir, por exemplo, no EndNote, abrir no Zotero, no Mendeley e outros gerenciadores de referência, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui dessas dicas. Era isso. Isso aqui eu vou deixar para vocês como indicação para vocês usarem também. São outros repositórios. E vocês podem usar, inclusive, na grande maioria deles, esses operadores. Então, aqui tem o periódico CAPES. Esse vocês têm acesso pela Unilab. Uma série de periódicos que são fechados, que a CAPES paga e que a gente tem acesso. Cada vez menos, a CAPES está pagando cada vez menos, a gente está perdendo acesso a muitas bases de dados.
Domínio público, que tem as obras brasileiras em domínio público, então ninguém, obviamente, vai pagar por um livro de Machado de Assis, Lima Barreto. Vocês vão pegar tudo no domínio público, porque já é tudo de graça, e muitos outros, e dissertações também. A base do Cielo, a base da biblioteca talvez das mais importantes de acesso aberto da América Latina, né? O Internet Archive, que é um grande projeto de arquivamento da internet, eles ficam raspando a internet para salvar, então vocês conseguem acessar, inclusive, não só fontes, mas também blogs, sites que já saíram do ar, né? Eu mostrei semana passada, foi aqui, não, foi numa outra aula que eu dei. O projeto Gutenberg, que é de acesso a livros, digitalização de livros, e o diretório de revistas de acesso aberto, inclusive as brasileiras vocês conseguem acessar. Aqui tem links de teses e dissertações, para pesquisa também. E aqui a gente tem alguns que são repositórios de acesso restrito, mas os primeiros a gente tem acesso a boa parte deles, ou alguma parte deles, com acesso CAPES. Então, entrando lá no periódico CAPES, vocês conseguem acessar o Web of Science, o JSTOR, o Project Muse e o Scopus. Já as bibliotecas Oxford são fechadas, mas dá para fazer pesquisas e ver, tentar acessar alguma coisa. Tem alguns que são de acesso livre, tá bom? A maioria desses de acesso restrito ali são textos não em português, porque a gente quase não publica. Essa é uma grande vantagem das publicações no Brasil. A grande maioria delas são de acesso aberto, isso é muito importante para a gente, né? Para encerrar essa parte, eu vou deixar aqui uma apresentação, se vocês não conhecem. Essa é a Alexandria Eubank, uma jovem ucraniana que criou um dos mais importantes sites para a academia no mundo, chamado Sci-Hub. Ela está sendo processada e perseguida pelo FBI, não pode entrar nos Estados Unidos e em boa parte dos países da Europa, porque ela, aos 20 e poucos anos, criou esse site aqui. Se vocês clicarem aqui, vocês vão para a página pessoal dela. Se vocês clicarem aqui, vocês vão para o Sci-Hub, que é essa plataforma que você quebra o acesso, a barreira paga dessas revistas gringas, quase todas, praticamente todas, até 2020. A partir de 2021, o Sci-Hub perdeu acesso às revistas por conta de uma ação que está acontecendo na Índia, mas eu indico muito que vocês acessem para ver. E a segunda dica fundamental é essa biblioteca russa, que trabalha junto com o Sci-Hub, chamada Library Genesis, que é uma biblioteca não só de artigos, mas de livros acadêmicos e de ficção também. Obviamente, ela é ilegal, mas é uma batalha pela ciência livre, o acesso ao conhecimento. Vale muito a pena vocês irem. Lá no Discord eu até tinha botado um videozinho, eu acho que a Elisiane tinha perguntado sobre o acesso. Vale a pena. E quem faz pesquisas e estuda, por exemplo, o Caribe, que é meu caso, os artigos todos fechados, se não fosse o Sci-Hub, não tinha boa parte da minha tese. Então, tenho que muito agradecer a Alexandra por isso. Beleza? Vamos até aqui tranquilo? Vamos à segunda parte. Qualquer coisa, vocês me interrompam. São 8h10. Eu estou aí no meu cálculo. Hoje eu esqueci de botar meu cronômetro. Eu só ia fazer um exemplo. Eu vou compartilhar com vocês uma outra tela aqui para fazer uma busca diferente. Espera aí. Se a gente botar aqui, deixa eu sair, eu vou pesquisar direto no Google, ele com certeza vai abrir coisas do meu histórico, tá vendo? Ele já está abrindo história malês ali, tá vendo? Eu vou escrever história digital e vou pesquisar. Ele abriu um site chamado História Digital, abriu o Wikipédia História Digital, abriu... Aí que tá, ele abriu o meu artigo História Digital, eu não sei até que ponto isso tem a ver com ser o meu próprio que eu estou pesquisando, né? E um Twitter de uma conta chamada História Digital, vídeos, né? Artigos, etc. Uma página do Facebook e outras indicações de possíveis pesquisas.
eu quero compartilhar com você e pesquisar a mesma coisa num navegador que eu nunca usei. E vamos ver o que vai dar. Só para esse último exemplo aqui. Deixa eu voltar para... Deixa aqui. E vou voltar aqui para compartilhar uma outra janela. Espera aí, rapidinho. Que é desse outro navegador que chama LibreWolf. É um navegador baseado no Mozilla. Mas que ele é todo feito para ser com privacidade máxima, não compartilhar seus dados. Então, a busca feita nele não é no Google, é feita nesse sitezinho aqui, nesse buscador chamado DuckDuckGo, que é o que eu costumo usar, porque ele não guarda os meus dados. Então, eu vou escrever no DuckDuckGo aqui, história digital, vou botar o acento. Vamos ver os resultados, se vai dar parecido ou vai dar diferente. Interessante, eu acho que é o mesmo, deixa eu conferir lá depois se é o mesmo ali. Ele abriu essa página do Instagram que não abriu lá. O Wikipedia, de novo, está aqui. Histórico digital, eu não tinha visto essa, né? Imagens para história digital. Abriu um negócio de Digital History, uma fala da Anitta Lucchesi, esse Digital History, de novo, em inglês. Você vê que abriu bem diferente. A história do periodismo digital em espanhol, um slide share. Ou seja, a busca foi bem diferente, né? Mesmo que o primeiro, deixa eu conferir se foi a mesma do primeiro, né? O primeiro foi o mesmo, esse site que chama História Digital, né? Então, obviamente, ele vai aparecer em primeiro. E o segundo foi o Wikipedia e o terceiro foi o meu artigo. Vamos ver aqui no outro. O que ele deu, né? No LibreWolf, ele deu essa história digital, ele deu um histórico digital, o Wikipedia, um Instagram, um YouTube, bem diferente. Isso quer dizer que os resultados, de acordo com a ferramenta que você usa, o navegador, o seu histórico, vão dar dados distintos. Se vocês estiverem preocupados com privacidade, eu aconselho vocês usarem o DuckDuckGo como uma forma de navegar mais segura, né? É o que eu tenho usado, costumo usar, né? Links em português, você pode configurar isso, né? Ali também aqui você pode botar só em português. E aí ele vai tirar, aí ele já apareceu do CIE, links em português do Brasil, não é em português, no Brasil nesse caso. Wikipédia, apareceu o artigo, aí já mudou um pouco mesmo, né? Aparece ali um blog e etc. Então, era só um exemplo dessa diferença, que é interessante da gente ter isso em mente, porque isso vai impactar na nossa pesquisa, inclusive no trabalho que vocês vão fazer, né? Beleza? Deixa eu voltar para cá e vou compartilhar com vocês a segunda parte da aula, 8h15. Demorei um cadinho mais do que eu imaginava aqui, mas eu acho que vale a pena. Bom, essa segunda parte vai aparecer aí. Olha que interessante, apareceu aí do Zotero. Para mim mesmo não apareceu. Você já tinha acessado ele antes, Daiane? Ou não? Porque de repente tem isso. Não, nunca tinha acessado. Interessante. Então, está convidada a participar lá, se quiser. Mas, para mim mesmo, não apareceu. Olha, esse é um dado interessante. Agora, se eu procurasse no Mozilla, eu acho que no Firefox, acho que seria diferente, porque eu só uso hoje, basicamente, já um ano quase, só o Mozilla, só o Firefox. Então, talvez a minha busca ali daria diferente. Nessa segunda parte, eu queria falar um pouco sobre esse mesmo problema. Eu queria que a gente pensasse agora assim, bom, se isso é um problema, é uma questão, apresenta limites, possibilidades, mas também limites, a pesquisa do levantamento bibliográfico, imagina a pesquisa das fontes históricas que você vai selecionar para usar na sua pesquisa. Então, a partir de agora, e a pandemia acelerou isso, a gente tem utilizado cada vez mais buscas de fontes com ferramentas online, digitais.
e que não necessariamente a gente sabe como elas funcionam, por um lado, e por outro, a gente não tem feito essa reflexão no próprio curso de História, me parece. Não só... Eu não estou colocando isso como os alunos estão usando sem pensar, não é isso. Eu acho que essa é uma reflexão que envolve a própria constituição da disciplina. Eu começo essa aula com um tweet de uma amiga minha lá da UERJ, professora da UERJ, Renata Moraes, tem um estudo muito importante sobre a abolição da escravidão, as festas da abolição no Rio de Janeiro, e que ano passado, aí já no meio da pandemia, né, ela fez esse tweet que gerou um debate legal lá no Twitter, vocês podem acessar, clicando aqui, vocês vão para lá, aqui no passarinho, né? E ela perguntava, historiadores do meu Brasil, como a gente vai guardar esse material que as mídias sociais produzem? Estou achando que daqui a 30 anos não vai ter material para pesquisar o cotidiano da pandemia, por exemplo. Temos que começar uma discussão sobre como guardar esse material. Se já tem, me diga. E aí teve um debate sobre essa questão que é uma questão antiga do debate sobre história e fontes digitais, que é a questão da abundância de fontes e a escassez de fontes, que eu acho que ela resumiu bem no tweet dela, e que já estava lá nas reflexões dos anos 2000, com alguns pesquisadores, principalmente dos Estados Unidos, que eu vou mostrar para vocês. Então, por um lado, a gente tem uma abundância de dados, a gente falou disso nas últimas aulas. Por outro, a gente tem a dificuldade de preservar, recuperar e trabalhar com eles. Eu acho que agora a gente precisa debater isso mais a fundo. E o segundo ponto é como é que a gente define, trata fontes que na base, no fim de tudo, elas não são nada mais do que isso aqui, ó, uma sequência enorme de zeros e uns. Esses zeros e uns aqui gigantescos, assim, são muitos, ó, eu vou voltar lá para o início, 00011, etc. Tá escrito isso daqui, tá escrito a abertura do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Essa frase, um computador lê como 01000000010110 e assim vai. No fundo, as nossas fontes digitalizadas são aquilo ali. Então, que debates a gente tem que ter agora, quando a gente não está lidando com um papel impresso, a gente está lidando com uma sequência de zeros e uns, e o que isso afeta na nossa pesquisa. Obviamente que eu não vou ter resposta para isso agora, mas eu estou colocando aqui para a gente ter isso em mente, né? E aí eu vou fazer 4 perguntas para vocês, que são perguntas capciosas, ou vocês podem ver como maldosas, mas não são. É para a gente debater. E que elas servem para mim, servem para vocês, servem para não só historiadores e historiadoras, e eu acho que vale a pena a gente debater um pouquinho. Primeiro da web, o título aqui é da web para o seu computador, como e depois como é que a gente recupera. Então, a primeira pergunta, e aí eu queria mesmo ouvir as experiências de vocês, se faz sentido esse tipo de pergunta ou não. Primeira como que vocês armazenam no computador de vocês, localmente, as coisas que vocês pegam online? PDF, que vocês pesquisam, imagens, textos e etc. Fala, Elisiane, pode falar. Eu salvo na nuvem. Você salva na nuvem em que pasta? O OneDrive. E agora eu estou dando para pagar uma porcentagem no Google aí para ver se eu salvo, porque eu também pegou um vírus aí no meu notebook, foi horrível. Perdi muita coisa. Esse ainda é outro problema. Não foi que eu salvo na nuvem, não. Esse é outro problema, né? A suscetibilidade do nosso sistema ser atacado por um vírus e a gente perder. Então, Elisiane falou que salva na nuvem. Primeiro, Bianca levantou a mão, né? Agora. Pode falar, Bianca. É assim, eu tenho
os meus métodos, né? Eu salvo primeiro no notebook em pastas organizadas, dependendo do tema que eu estiver pesquisando. Depois eu vou para a nuvem e depois eu salvo no pendrive, porque assim eu não perco nenhum arquivo. Você já desenvolveu um método, né? Essa é a minha segunda pergunta, né? Que método de organização e acesso ao que vocês armazenam localmente ou na nuvem, né? Que vocês criaram? Porque isso é uma coisa também a se pensar, né? Qual o caminho que a gente usa para baixar, salvar, armazenar e criar uma lógica de você poder recuperar depois. Por que um livro da biblioteca ele tem aqueles códigos e etc? Por que você não pode enfiar ele em outra estante? A biblioteca é grande, então você nunca mais acha o livro. Se o usuário tira ele daqui, lê e bota ele em outro lugar, quem vai achar aquele livro numa biblioteca com milhares de livros? Então, isso também serve para o nosso procedimento. Marjorie falou que salva, cria uma pasta. É muito importante a gente ter uma metodologia nesse processo. Fala aí, quem abriu o microfone pode falar. Realmente, eu estou no celular e aí não consigo levantar a mão. Tudo bem, João, pode falar. Mas essa segunda pergunta é muito importante, porque eu sempre fui muito metódico para organizar minhas coisinhas em pastas ou em nuvens e tal. Eu sempre tentei equalizar tudo. Como agora eu estou no período da minha vida que eu estou lendo muito mais coisa, eu já tive fase umas 2 vezes de me perder da minha própria organização. E é triste, porque por vezes eu organizo por autor, por vezes eu organizo por palavra-chave principal, ou às vezes eu organizo assim, por árvore, né, de processo. Tipo, eu tenho uma coisa aqui da UFES, uma matéria, uma semana da matéria, e vou criando pastas dentro de pastas, que às vezes até o próprio computador, na hora dele fazer a pesquisa ali para mim, ou na própria nuvem mesmo, no OneDrive que eu uso, ou no Google Drive, ele se perde também na hora quando eu quero pesquisar aquela palavra-chave. Muitas vezes, como eu tenho muito arquivo e eu quero pesquisar um termo, o próprio computador offline ou na nuvem, ele não consegue me dar o arquivo do jeito que eu quero. E eu fiquei provocado por essa pergunta porque tem um outro detalhe. Parte da minha pesquisa hoje não é de textos digitáveis, é de material que foi digitalizado, livro velho, ou jornal mesmo que foi digitalizado, então você não consegue ali ter a marcação textual, e eu só estou colocando isso mesmo porque até agora eu não usei nenhum tipo de software e ferramenta tipo Mendeley e outras coisas assim para eu poder ter um facilitador maior. Eu sempre me achei confortável nas minhas pastinhas do meu computador ou na nuvem, mas para mim agora está ficando batido, está ficando pesado. Eu te entendo totalmente, eu também passei por um processo muito parecido com você, assim, eu tento ser bastante organizado, mas chega uma hora que não dá mais, e aí a gente, pelo volume, etc., a gente precisa ter um método e algum auxiliar. Eu indico o Zotero, inclusive, para isso. Eu vou passar a palavra para Caio, eu só vou botar um link para vocês aqui, que eu lembrei agora, que é um link de uma lição em português de uma plataforma, de um periódico que eu admiro muito. Eu atualmente participo como editor, que é o Programming Historian, e eles têm uma lição sobre preservar os dados de investigação. Tem um método ali interessante, obviamente vocês podem ler, mudar, alterar, adaptar, mas é uma lição que foi traduzida do inglês para o português, e seria legal vocês darem uma olhada até para pensar o próprio método de vocês. Caio, depois Elisiane, né? Boa noite a todos. Não só acrescentar com o João que eu também me perco às vezes na pasta, porque eu criei tanta pasta que às vezes eu tenho um arquivo em cada pasta. Então, às vezes eu tenho vários arquivos que é o mesmo em pastas diferentes. E aí eu não tenho assim como excluir esses arquivos, que quando eu vou fazer a pesquisa, aparece em várias pastas diferentes. Então, eu fico meio perdido em saber qual pasta tá o arquivo. Aí eu entro na pasta, eu excluo ele aparece em outro. Então, realmente é uma confusão, até para minhas referências bibliográficas. Quando você cria uma pasta de referências bibliográficas,
Porque às vezes você cria outra pasta de uma disciplina que tá aquela referência bibliográfica. Então era só isso mesmo, que seria interessante um software de organização de dados mesmo, porque às vezes a gente se perde na nossa própria organização. Eu, pelo menos, né? Exatamente. E esse software existe, ele se chama Zotero. Ele organiza não só os seus PDFs de bibliografia, você pode organizar suas fontes também. Eu também criei um método próprio, como vocês e tal, mas de bibliografia hoje eu não me preocupo mais, porque eu faço tudo pelo Zotero. Fala, Elisiane. Elisiane, pode falar? Você estava com a mão ou abaixou? Agora eu não sei. Não, eu vou falar. Eu estava falando, Beleza. só que o microfone estava desligado. Ah, tá, tranquilo. É sobre o Zotero mesmo que eu quero falar. Eu queria mudar, tirar todos os meus PDFs do OneDrive e do Google e utilizar só o Zotero. Será que eu tenho como... Como é que eu faço para eu comprar ele? Eu compro ele, pago todo ano, como eu faço com outro, ou eu compro ali e acabou? Como é isso? Ó, a aula de Zotero é semana que vem. Só de Zotero. O que eu vou fazer eu tenho um workshop de Zotero de 2 horas que eu vou passar para vocês, já gravado. Eu tenho um tutorial de instalação. Tá tudo pronto do Zotero. Eu vou passar para vocês, a gente vai ver. E a gente vai ter um momento de tirar dúvida, como é que usa. O Zotero é gratuito. O que você pode, se você tiver interesse em pagar a nuvem do Zotero, pode. Mas o que eu faço hoje, eu acho que isso é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas eu posso passar para vocês como faz. É assim, eu acho que todo mundo tem que ter uma nuvem hoje, pagar uma nuvem. É o meu quarto ponto ali, que é a questão do backup, da cópia de segurança. Então, a Bianca falou que bota no pendrive. Eu aconselharia que o pendrive é a pior forma possível, porque o pendrive tem uma possibilidade de parar de funcionar muito grande. O ideal, sem dúvida, é um HD externo, mas eu também sei que hoje em dia não dá para comprar mais nada, que está tudo caro. Deixa eu abrir minha porta aqui, que está ficando calor aqui em Salvador. Então, assim, o que eu faço? Eu tenho na minha máquina, eu tenho na nuvem que eu pago, eu uso uma nuvem chamada pCloud, e eu tenho num HD externo. Porque eu tenho em 3 lugares e eu ainda acho pouco, eu estou querendo comprar um outro. Mas o meu Zotero está conectado com a nuvem. Então, eu não pago nada do Zotero. O Zotero é gratuito, aberto, e eu integro ele com minha nuvem. Então, tudo que eu salvo de programa, ele salva para minha nuvem e tá tudo ali. Eu acesso a qualquer momento pelas minhas pastas. Vocês vão ver isso semana que vem. Eu só queria colocar essa problemática. Então, assim, eu acho que vocês devem ter, sim, uma nuvem. Eu também não gosto de HD externo, porque o HD externo você dá uma pancadinha nele e ele para. Mas, o meu mesmo parou. Mas você tem que ter 2 HD. A verdade é que a pessoa precisa ter o backup, é isso. Backup você nunca é demais. Então, assim, eu tenho 2 HDs externos de anos, assim, e eu não confio neles, porque eu acho que um vai queimar a qualquer momento. Então, eu tenho a nuvem também. Então, o meu queimou porque meu menino jogou no chão. Aí também não tem... Foi por isso que queimou, parou total. Com certeza, não tem o que fazer. E não dá para recuperar, enfim. Mas é por isso que ele tem que ser uma cópia de segurança extra. Mas uma nuvem a empresa pode quebrar, falir, e você não ter mais acesso. Então, é bom você ter uma segurança. E essa nuvem que você escolheu para você acha ela mais confiável, né? Olha, eu vou botar o link dela para vocês aí, tá bom? Eu quero, tem interesse. Qual é o lance do pCloud? Ele é mais seguro, ele é mais barato. Tá em promoção do Halloween, inclusive. Eu vou botar o link aí. Eu não sou financiado pela empresa, não. O melhor, sem dúvida, é o Dropbox. Tá? Só que o Dropbox é o preço de um braço seu, é um fígado seu que você vai ter que deixar lá. É muito caro. Em dólar, ainda por cima. Então, eu não pago mais o Dropbox. Eu pago o pCloud. Exatamente.
A nuvem, inclusive, ela é uma vantagem, mas é uma preocupação também, porque o pCloud tem uma vantagem que ele não ocupa o meu computador, ele salva tudo na nuvem. Só que se eu não tiver acesso à internet, eu não trabalho direito. Então, esse é um problema. O pCloud tem uma vantagem para mim, que é a vantagem de não ocupar o meu computador, ele ser mais em conta. Ainda é muito caro, então por ano, sei lá, é uns 200 e poucos reais por ano. Então, se você dividir em 12 meses, né? Eu botei o link aí, pCloud, aí em cima, ó, www.pcloud. Você falou sobre a internet, é seríssimo. Eu mesmo passei, fiquei... Minha internet retornou só hoje. Não sei o que aconteceu com a empresa. Eu fiquei ligando, não assisti a aula de Maria Cláudia nem nada, e a atividade também ficou parada, porque está tudo salvo na nuvem. Esse é um problema. A questão do HD externo o HD externo não pode ser mexido. O HD externo é igual uma poupança. Você bota seus dados ali e você vai guardar ele numa estante lá em cima, isolado. Você não tem que ficar transitando com ele. Você tem que fazer o seu backup e guardar. Ele é quase que um cofrezinho. Você ficar andando para lá e para cá, ele vai dar problema. Isso você faz com o pendrive. O pendrive é para você mover, né? Então, eu indicaria isso. Por que eu fiz essas perguntas? Era para passar para esse ponto aqui, para a gente ver a hemeroteca, e dizer que tanto os procedimentos de busca quanto os procedimentos de armazenamento e acesso ao que você armazenou, eles impactam na pesquisa e nas aulas e no seu material. Eu queria, antes de entrar, concluir com essa citação do Roy Rosenzweig, que é um dos pioneiros na história digital. O centro que ele trabalhou, inclusive, é o criador do Zotero, do software. Nesse artigo de 2003, olha quanto tempo ele está falando disso, é ele que vai trazer essa metáfora da escassez e da abundância. Ele vai falar assim: os historiadores precisam pensar simultaneamente sobre como pesquisar, escrever e ensinar em um mundo de abundância histórica inédita, a gente nunca teve tanta fonte disponível, e como evitar o futuro de escassez dos registros. O sistema para preservar o passado, que evoluiu ao longo de séculos, está em crise. Ou seja, os arquivos físicos, os arquivistas, os arquivologistas, etc. E os historiadores precisam ajudar na construção de um novo sistema para o próximo século. Nós já passamos 20 anos, praticamente, do que o Roy Rosenzweig falou isso, e a gente ainda está aqui debatendo, a gente ainda precisa avançar, não só nessa reflexão nossa, como na aproximação com os arquivistas, com os bibliotecários. A gente precisa trabalhar junto para construir novas formas, um novo sistema de lidar com isso, né? Bom, o artigo está em inglês, está o link aqui, é um artigo muito importante. Eu queria agora, para a gente ir para o final dessa aula, está tudo dentro dos conformes, são 8h35, a gente calculou na aula até 9, né? Mostrar o exemplo da hemeroteca digital. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então, essa plataforma, assim, para mim, ela foi fundamental. Eu não vou falar muito, fazer um histórico dela, mas muito aprofundado. Mas ela é uma plataforma que é da Biblioteca Nacional. Ela faz parte de um projeto grande chamado Biblioteca Nacional Digital, BN Digital. E ela foi lançada para o público em 2012, com mais ou menos 5 milhões de páginas de jornais digitalizados. Periódicos variados, não só jornais, mas também revistas, anais de eventos da Câmara dos Deputados, etc., almanaques. Atualmente, eles têm mais de 20 milhões de páginas digitalizadas e revolucionou a pesquisa de fontes da imprensa no Brasil, porque, além das suas possibilidades de acesso a esses jornais digitalizados, eles disponibilizam uma busca por palavra, inclusive com expressões exatas, entre aspas. Então, eu tenho pesquisado e usado desde o meu doutorado e ultimamente tenho feito pesquisas sobre o uso e sobre a interface da hemeroteca. Então, eu queria hoje falar um pouco de como usar e de como que ela impacta na pesquisa. Então, primeiramente, a gente vai acessar
Deixa eu até abrir em outro aqui. Tá aqui, ó. Pronto. A gente vai acessar esse link aqui, ó, memoria.bn.br/HDB. HDB é Hemeroteca Digital Brasileira. Hemeroteca é o termo para a biblioteca de jornais. E eu vou só mostrar para vocês rapidamente os tipos de busca e as possibilidades. Então, a gente tem 3 campos para pesquisar aqui. Você pode pesquisar por periódico. Então, você vai clicar aqui na seta e procurar o nome do jornal. Atualmente, tem 7.920 periódicos disponíveis. Mas você pode escrever o nome do jornal, né? Eu vou botar Jornal do Brasil. Ele vai abrir alguns que tem esse nome, mas vamos ver nesse aqui, ó, no terceiro Jornal do Brasil. E aí você pode procurar por período do jornal depois, né? O parâmetro período, aí ele está dividido por década, né? Eu vou botar aqui, vou botar todos. E depois você pode botar o termo de busca. O meu já aparece um monte aqui das buscas que eu faço. E clique em pesquisar. Você pode pesquisar nesse campo de periódico, eu aconselho que é para a pessoa que está, de certa forma, estudando como aquele periódico trabalha com um tema, né? Então, se eu estou estudando como o Jornal do Brasil lida com algum tema, algum assunto, é interessante eu fazer a pesquisa específica naquele periódico, né? Já esse segundo campo aqui, que é o campo período, aí você vai pesquisar inicialmente, o seu parâmetro é a época. Eu vou colocar aqui de 1880 a 1889, por exemplo. Eu geralmente indico para as pessoas que estão estudando um tema bem marcado no tempo. Por exemplo, eu estou estudando a abolição da escravidão. Então, eu estou estudando a década de 1880, por exemplo. Ou eu estou estudando ditadura militar e quero pegar os temas daquele período. Então, o ideal é você ir pela página, pelo parâmetro período, né? E por local, é o método que eu mais uso, porque geralmente eu estudo história social da cultura, estudo alguns personagens, vou atrás de algumas trajetórias, que para mim é interessante acompanhar a trajetória ao longo do tempo e em todos os periódicos. E como eu sei que a atuação de determinado sujeito aconteceu numa cidade ou em outra, que eu já estou estudando, então eu costumo ir por aqui, né? A gente pode botar, se eu botar ali Rio de Janeiro, falando no caso das minhas pesquisas, né? Eu nem preciso, eu posso procurar definir o periódico, o período e o periódico, mas eu posso pesquisar aqui também. Eu vou botar um exemplo de um personagem que eu já tenho estudado há algum tempo, que é o Moisés Zacarias, um presidente de grupo carnavalesco, sindicalista e etc. Eu quero, nessa pesquisa, encontrar ele em qualquer época e em qualquer jornal na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa pesquisa por local é mais interessante para a pesquisa de trajetórias, né? Porque eu vou englobar qualquer período. Eu vou clicar aqui em pesquisar. O site, às vezes, demora um pouco, né? Oscila, porque é um site que tem muito acesso. Deixa eu ver o que está acontecendo, se ele está rodando. Está carregando ainda. Deixa eu tirar daqui. Tá vendo? Ele tá rodando ali em cima. Pronto, agora ele está carregando melhorzinho. Fala aí, deixa eu ver quem falou alguma coisa, levantou a mão. Foi eu que levantei, professor, porque Diga, eu também estou Lisiane. fazendo aqui a pesquisa aqui. Aí você falou de local, mas tem um determinado período de 1740 a 1749. O local fica meio ruim, que só dá dados sobre Lisboa. Porque a hemeroteca, ela tem primeiro, a imprensa no Brasil começa, os jornais publicados no Brasil começam com a chegada da família real a partir de 1808. Então, os dados que tem anteriores são de jornais que estão na biblioteca, que vieram provavelmente com a própria família real, ou foram adquiridos depois, e que foram digitalizados, mas que não são do Brasil, são de Lisboa, por exemplo. Como a imprensa no Brasil está ligada ao período do século XIX, com a fundação da imprensa régia e os primeiros jornais sendo publicados, esse acervo, isso é importante, conhecer o acervo que você está buscando. Esse aqui é um acervo muito centrado no século XIX, até meados do XX, com uma hegemonia de jornais do Rio e São Paulo, jornais da Bahia, por exemplo, até final do XIX. Então, vocês têm que ter o conhecimento do acervo. Isso é base para o trabalho da história, né?
que acervo é esse, que características. Eu não posso dizer aqui que eu estou fazendo uma pesquisa em todos os jornais da Bahia, porque as características do acervo são diferentes. Muitos jornais estão aqui em Salvador, estão aqui na Biblioteca dos Barris e não aqui. Você tem que conhecer esse processo. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês agora é, ele buscou em 12 milhões de páginas. Eu conseguiria ler 12 milhões de páginas para encontrar o Moisés Zacarias aqui, o personagem que eu estou atrás? Ninguém conseguiria, né? Ele pesquisou 2.535 pastas de jornais, acervos, né? O acervo aqui é entendido como esse jornal, essa subpasta dentro de um jornal, dividido por década, geralmente dividido por década. E ele encontrou 73 ocorrências em 12 milhões de páginas. Isso é de uma transformação da pesquisa muito grande, se vocês pararem para pensar, né? Porque quando eu fiz o meu mestrado, estudando a relação entre a abolição da escravidão e o carnaval no Rio de Janeiro, eu li os microfilmes durante o carnaval. Eu lia cada página de cada jornal. Assim, eu consegui trabalhar apenas com 3 jornais, lendo esses jornais apenas na época, no mês do carnaval, porque eu tinha que ler todos. Com o uso da hemeroteca, no caso do meu doutorado, eu trabalhei com dezenas de jornais e dezenas de sujeitos. Isso mudou completamente as perguntas que eu pude fazer. Por exemplo, se eu fosse estudar o Moisés Zacarias apenas lendo os jornais do carnaval, eu ia encontrar ele no carnaval. Mas eu não ia encontrar ele no Sindicato dos Estivadores, trabalhando e discursando para o presidente da República, cobrando moradia para os trabalhadores do Rio de Janeiro. Eu não ia encontrar ele fundando escola noturna para os trabalhadores negros e trabalhadoras negras da cidade. Eu não ia encontrar ele fundando um clube carnavalesco chamado, em outra época do ano, chamado Democracia e Progresso, e não Ordem e Progresso. Então, assim, a ferramenta me possibilitou fazer o acompanhamento desse sujeito ao longo do ano, que sem a busca digital eu não conseguiria. Então, isso é um impacto e uma transformação muito grande, né? Deixa eu vou clicar em algum exemplo aqui, vou clicar na Gazeta, que tem um monte, para abrir o resultado para vocês verem, né? Como funciona. Então, ele abre o jornal, está pequenininho, mas eu vou aumentar, tá bom? Ele abre o jornal, está aqui marcado em azul, em verde, Moisés Zacarias, ele estava aqui, ó. Vamos subir. No ano de 1904, ele está aqui na página, e tem alguns dados aqui. Tem o ano, tem a edição, tem dizendo que é a ocorrência 1. Se eu clicar nessa setinha ali, ó, nessa aqui, ele vai passar para a próxima ocorrência. Uma crítica comum ao uso da hemeroteca é que ela dá uma leitura fragmentada. Você vai passando de ocorrência em ocorrência sem ver o contexto do jornal. Esse é um risco que vocês precisam estar atentos. Porém, a hemeroteca te dá a possibilidade de ler o jornal inteiro, para entender que jornal é esse. Bom, eu sei que ele está aqui na página 2, né? Ele está aqui como membro da União dos Operários Estivadores. Ele não está no Carnaval. Esse é um jornal aqui, ó, de abril, 20 de abril, não é uma matéria de Carnaval. Se eu clicar aqui 100%, vamos ver, ele vai dar um zoom, vai deixar o jornal com a melhor qualidade possível, para você poder ler, né? Vamos ver como é que está a qualidade desse, porque a qualidade também varia. E obviamente, demora, né? Você tem que lidar com os dados. Ó, agora a gente consegue ler, vamos lá. Aqui, Moisés Zacarias e muitas outras pessoas, da União dos Operários Estivadores, tem um monte de nome dos operários estivadores que estavam participando de alguma coisa aqui, que, né, não vou ler agora porque não vai dar tempo. Mas a gente pode ver, bom, eu quero saber o que esse jornal estava falando na página 1. Eu também posso vir aqui página por página, clicando aqui em cima. Abrir a primeira página. Eu posso ler o jornal inteiro e não só a ocorrência, né? Então, aqui está a primeira página do jornal. Eu posso ver página dupla, posso ver as miniaturas. Eu vou clicar aqui para ele
adequar na altura, eu quero ver a página inteira da primeira página, por exemplo. Né? Deixa ele carregar aí, ele vai demorar um pouquinho. Pronto, aqui está a primeira página. O que estava sendo discutido na primeira página? Você pode ler. Do lado de cá, a gente tem dados importantes. Ó. Aqui, ele me mostra todas as páginas, todas as pastas desse jornal. Então, ele vai me mostrar em amarelinho todas as pastas do jornal. E se tiver em azul, é que nessa pasta tem ocorrência. Então, tem ali a de 1901, 2, 3, 4, 5, até 1918. E se eu abrir a pasta aqui, ele vai me mostrar todas as edições do jornal. Eu posso ler todas as edições e não só as que têm resultado. Um outro dado importante está aqui, ó, na informação. Ele vai me abrir os dados sobre a digitalização do jornal. Por que eu estou trazendo esses outros elementos? Porque isso faz parte da pesquisa histórica. É fazer a crítica interna e externa da fonte, quem produziu, que dados tem, etc. Então, aqui ele vai me dizer qual é o código do jornal, o rótulo dele, que é esse, é o número que vai se repetir e vai aparecer em vários lugares. Quantas páginas tem em cada edição? Isso é importante também. A gente pode tirar a média de páginas e ver a ocorrência, quantas ocorrências tem por página. O total de pastas e o total de páginas desse jornal. Tem 48 mil páginas da Gazeta de Notícias. Né? Então, a gente tem uma série de dados importantes que podem ser encontrados aqui. Além disso, aqui em cima, nós temos esse botãozinho aí, ó, que você copia o hiperlink dessa página. Deixa eu ir para uma referência, para uma ocorrência. Isso é um dado muito importante que vocês têm que registrar, que é o link específico do resultado. Aqui eu fui para a ocorrência 2, ó, que é uma informação, se eu não me engano, da União dos Estivadores. Eu vou clicar aqui, ele está dizendo, ó, hiperlink copiado. Então, eu vou copiar aí e vou colar para vocês, depois vocês acessem e tentem mexer. Esse hiperlink é único. Ele é o hiperlink que diz, é o site da Memória BN, é do DocReader, que é essa ferramenta de leitura, do acervo número, se vocês veem aí no chat que eu colei, do acervo número 10.3730/04, da página, o número único da página 10048. Então, clicando nesse link, vocês vão abrir na mesma referência que eu estou aqui. Além disso, a gente pode salvar essa página. Então, vocês podem clicar aqui na tamanho original. Esse jornal não apareceu nenhum aviso legal. Alguns jornais aparecem um aviso legal dizendo que não pode fazer a cópia, como o Jornal do Brasil, o Jornal do Comércio. Aqui, Moisés Zacarias está aqui numa notícia sobre greve dos estivadores. Eu posso clicar com o botão direito e botar aqui, ó, salvar imagem como eu posso. O meu que tem o Zotero, vocês vão ver aí, ó, não está aparecendo, porque é chato, porque como eu estou compartilhando só essa página, ele não aparece. Mas clicando com o botão direito, eu posso clicar em salvar a imagem. E aí vocês podem salvar essa imagem no computador de vocês. Eu aconselho criar um método de nomear essas imagens e salvar as referências, para vocês poderem saber da onde tirou, que página, que jornal, que busca vocês fizeram. Né? Aqui é uma matéria importante sobre greve dos estivadores. Né? E o que acontece também? Essa digitalização ela continua acontecendo. Então, quando eu fiz as minhas pesquisas lá em 2013, 14, sobre o Moisés Zacarias, os resultados eram muito menores. Muitas dessas referências apareceram depois, em outros jornais que foram digitalizados depois. Então, isso também é importante. E um outro dado importante é o reconhecimento dos caracteres desse jornal também não tem uma eficácia de 100%. Então, às vezes, a gente não pode dizer que todas as ocorrências estão aí. A gente tem que entender que essas são as ocorrências encontradas pela ferramenta da Hemeroteca Digital Brasileira, usando o OCR que eles usam. Não dá para a gente afirmar que são todas as ocorrências. Né? Vocês conheciam a Hemeroteca? Deixa eu ver, ó, eu já falei disso. Aqui tem umas imagens, uns exemplos, as barras que eu expliquei para vocês, tá bom?
salvar como, e eu vou falar só dessas dicas aqui para a gente encerrar. Vocês conheciam a hemeroteca? Vocês já tinham ouvido falar, já tinham usado? Eu já dei um mini curso sobre ela em alguma semana da história aí. Acabou minha água. Sim, na sua aula, na sua disciplina anterior que eu participei. A gente tinha já falado disso, né? Lucas, a gente tem visto várias pesquisas acontecendo a partir da hemeroteca. Eu sou um usuário e defensor da hemeroteca, tenho usado ela e falado dela, como o Paulo falou, há um bom tempo, e tenho também desenvolvido pesquisas. Então, assim, o meu artigo com o professor Leonardo Nascimento da UFBA tenta entender a história digital com o exemplo da hemeroteca. Eu estou finalizando um artigo agora sobre a interface da hemeroteca e apontando alguns limites e possibilidades de desenvolvimento, mas acho que é uma fonte muito grande para vocês. Pode falar, Lucas. O senhor sabe algum site semelhante, tipo, fora do país, de outro país, Inglaterra, seja lá qual for? Se tem Inglaterra, porque eu tenho um certo interesse e tal. Que tem hemerotecas nesse modelo? Aham. Praticamente todos os países atualmente têm hemeroteca digital. Algumas abertas ou não. Uma das mais famosas, que é aberta, gratuita, é a francesa, dentro da Gálica. A inglesa é paga e fechada. Esse é um grande problema. E aí, para acessar, você consegue acessar ela estando lá, né, na Biblioteca Britânica, na British Library. Fora isso, você tem que pagar. Porém, a gente tinha acesso com a CAPES a uma série de jornais digitalizados, mas a CAPES parou de pagar e a gente parou de ter acesso. Mas existem algumas pesquisas que comparam, inclusive, essas hemerotecas. Se você tiver interesse, eu te passo. E sobre a América Latina, eu vou acessar aqui para mostrar para vocês. Sobre a América Latina, deixa eu ver se eu sei de cabeça, PIBIC aqui. Eu estou compartilhando na aba errada. Eu estou abrindo na aba errada. Peraí. O projeto que eu fiz ano passado com a Ana Carolina, que é aluna aqui do curso, inclusive, da disciplina, ela fez um levantamento das hemerotecas da América Latina e está disponível online. Eu vou botar o link aí para vocês, tá bom? São 12 hemerotecas da América Latina que ela levantou, viu os mecanismos de busca, como funciona, como não funciona, que vocês têm acesso nesse link que eu botei para vocês. Eu vou colocar o link dentro do site também. E aí tem da Argentina, tem uma muito boa do Caribe, né, a Biblioteca Digital do Caribe. E aí vocês podem acessar página por página, hemeroteca por hemeroteca. Eu vou até botar lá no outro do compartilhamento para poder abrir para vocês aí, ó. Acho que está aparecendo aí. Tá. Então, aqui vocês conseguem... cada livrinho desse é uma hemeroteca da América Latina. Esse trabalho é todo da Ana Carolina. É um dos resultados do PIBIC. E você pode ir clicando uma por uma ou passando aqui e ela vai abrindo. Ó. A Biblioteca Digital de Trinidad e Tobago, aí tem as informações, tem o link, tem um resumo, os filtros que você pode usar, né? Como é que você pode baixar. Ó. Você pode baixar o PDF sem OCR, pode baixar a imagem. Tem as considerações aqui feitas por ela, e você vai vendo, ó, do Paraguai, a do Brasil, a do Caribe em geral, ela é mais ampla, essa é da onde? Do Equador, República Dominicana, Colômbia, Chile, Costa Rica, México, Argentina e Panamá. São todas que estão aí com essas informações. Foi um trabalho muito legal que a Ana fez. E está disponível para todo mundo. Hoje ela não está aí, eu estou fazendo propaganda do trabalho dela, mas vale a pena conferir. Então, e tem muitas na Europa, né? Tem algumas muito importantes, como a da Finlândia, ela é muito importante, a da França, como eu já citei, e tem algumas pesquisas que comparam elas, se você tiver interesse, mas são pesquisas recentes em inglês também, tá bom? Deixa eu só voltar para cá.
Algumas dicas aqui para a gente encerrar. Então, a primeira é clica no zoom de 100% para poder ver a melhor visualização, né? Não faça buscas com mais de 3 palavras, porque como as colunas desses jornais são muito estreitas, geralmente mais de 3 palavras pode passar para uma coluna seguinte e dificultar o resultado da busca. Então, o ideal é você buscar termos, se você quer uma expressão específica, no máximo 3 palavras, entre aspas, para ele dar um resultado mais preciso. E, por fim, se vocês não quiserem ficar digitando e salvando, tem uma extensãozinha para o Google Chrome chamada Copyfish. Ela também funciona para o Mozilla, para o Firefox, que ele faz um OCR. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Espera aí. Eu acho que eu não estou com essa extensão. Estou aqui com... Não estou. Opa, foi mal. É uma extensão que você seleciona o trecho e ele já tenta reconhecer os caracteres dali. Como são jornais antigos, com letras diferentes, às vezes é mais difícil, você vai ter que digitar. Mas depois vocês deem uma olhada nessa extensão chamada Copyfish, vocês conseguem selecionar um trecho para ele tentar reconhecer os caracteres daquele trecho. Beleza? Deixa eu fechar esses outros links aqui, voltar para cá. Eram essas as dicas e essas reflexões sobre a hemeroteca que eu queria trazer. E deixar para vocês uma tarefinha aí de casa, não é... Obviamente não vai ser cobrado, mas eu vou tentar corrigir ou retornar quem tiver interesse de me mandar, que nada mais é uma tentativa de vocês escolherem aí uma dos 2 temas da aula de hoje, ou levantamento, ou o uso da hemeroteca, e realizarem algumas buscas com termos diferentes, usando vários parâmetros operadores daqueles, né? E no caso da hemeroteca, tentando fazer uma seleção ali, alguns jornais da Bahia, tentem encontrar algum tema que vocês tenham interesse. Agora, o que eu queria que vocês fizessem também era registrar, não precisa ser em Word, nada disso, pode ser um texto simples, a ideia é que seja um texto simples, .txt, sabe? Criando algum método de registrar esses parâmetros. Tipo assim, olha, a data da busca foi essa, o parâmetro que eu usei foi esse, quais foram os parâmetros que eu usei para a busca e quais foram os resultados que eu encontrei que vocês salvarem. Isso é só uma tentativa de criar aí um método de desenvolvimento de registro metodológico. Isso vai ser importante e cada vez mais as revistas estão cobrando a transparência dos dados, cobrando acesso à base de dados que você usou e os procedimentos metodológicos. Eu mesmo quando faço parecer relacionado e que usa esses métodos, um dos elementos que eu levanto é a necessidade da transparência e da disponibilização dos métodos e dos parâmetros e do conjunto de dados utilizados para chegar àqueles resultados. A era da minha fonte secreta, escondidinha, chegou ao fim, eu acredito. Né? E as revistas estão começando a cobrar isso, a gente vai ter que se adequar também. Beleza, gente? Cheguei no final, hein? Deu uma canseira em vocês hoje, 9 horas. Professor, essa tarefinha que você passou... A minha filha já dormiu, Elisiane, não está mais gritando em casa. Diga aí. Os meus estão acordados esperando eu ajeitar ele. Professor, vem cá, essa tarefinha aí, a gente vai registrar esse levantamento, como a gente vai filmar? Não, eu quero que você crie um documento de texto. Pode fazer no Word, pode fazer, né? Mas não precisa formatar nada. Eu quero que vocês criem uma forma de registrar isso em texto. Que dados seriam importantes eu registrar? Vocês acham que é importante registrar a data da busca? Né? Qual parâmetro eu usei? Eu usei o quê? Local? Eu usei que termo da busca? Entre aspas ou não? Eu quero que vocês façam um roteirinho da busca que vocês fizeram para chegar àquele resultado, tá bom? Tipo passo a passo, né? Um passo a passo para você, inclusive, poder repetir isso depois, o procedimento. É a ideia de fazer um registro metodológico dessa busca. Claro que isso é
uma tentativa experimental, né? Vocês vão fazer, cada um vai fazer diferente, eu imagino. E a gente pode compartilhar isso numa próxima aula para ver o que deu certo, o que não deu, o que vocês acham que é legal de fazer. E eu mostro de como que eu faço, tá bom? E aí a gente compara. A gente pode fazer isso lá no Discord também, se tiver todo mundo lá e tal. Posso compartilhar minha tela também. Beleza, gente? Beleza, professor. Vamos encerrar, porque vocês já não devem estar aguentando mais. Foi muita coisa, tá bom? Para a semana que vem, deixa eu voltar aqui para o começo, então. Para a semana que vem, eu ainda não coloquei aqui, mas eu vou para a semana 6 aqui. A ideia é que vocês assistam esse conjuntinho de materiais que eu tenho sobre o Zotero. Um tutorial e um workshop que ele dá conta de quase tudo ali. E aí a gente, quando voltar para a aula na outra semana, a gente tira dúvidas e vai para o OCR. Tá bom? Eu vou organizar essa da semana e mando para vocês ao longo da semana. Tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Então, vou encerrando a gravação e vou colocar a gravação ao longo da semana. E valeu. Foi ótimo de novo. Gostei da aula e a gente vai conversando. Valeu, gente. Vou encerrar. Boa noite, professor.